Hello, bem-vinda! It's Tia Paula here. Hoje a gente vai falar sobre ensinar inglês para o seu filho em casa. Esse ano, claro, foi uma surpresa para todo mundo, né? As crianças sem aula. Não sabemos quando as aulas retornam. A gente trabalhando em casa. As crianças com aula online em casa. Pais e filhos em casa. Nossa, quanta mudança para todo mundo. Mundo literalmente. Eu sei que muitos de vocês tiveram que se adaptar com essa nova reestruturação familiar, né? Mas uma coisa é certa, a quarentena te aproximou do seu filho, não foi? Durante esse tempo de incertezas de escola em casa, você teve então que começar a estudar também para poder ajudar seu filho, não foi? A quarentena também te permitiu a conhecer coisas novas, coisas antes que você nunca pensou em saber, não foi? Como, por exemplo, assistir aqueles vídeos de YouTube onde os gringos ensinam inglês. Tenho certeza que você fez isso também. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não pode ensinar para o seu filho tudo isso que você tem aprendido de inglês ou que você já sabe de inglês? Você não pode ensinar o seu pequeno? Eu tenho certeza que sim. Então agora eu vou te mostrar 5 vantagens que você tem em começar a ensinar inglês em casa para o seu filho. Mas antes eu peço para você então se inscrever no canal, acionar o sininho para não perder mais nenhum vídeo como esse. Então vamos às 5 vantagens. A primeira vantagem, você irá treinar o seu inglês. Eu me lembro muito bem quando eu terminava de dar aula de inglês e ficavam alguns alunos ali para conversar comigo. Geralmente era para eles se queixarem. Do quê? Que eles achavam que não conseguiam aprender inglês, que eles não gostavam de fazer os trabalhos em par, de falar com um colega, de se expor. Isso é uma realidade muito comum para nós adultos. Então, você já pensou que com seu filho em casa, no seu lar, você tem a possibilidade de começar a soltar o seu inglês, aquele que você tinha vergonha de falar lá dentro da sala de aula? Você já pensou nisso? Porque você tem afetividade com o seu filho. Ali no meio de uma brincadeira, você pode falar: filho, tenta adivinhar o que a mamãe está falando. E ali você descarrega o seu inglês, mas tudo de uma maneira muito leve e muito gostosa. Você vai ver, quando você não se sente pressionada, o seu inglês flui, que é uma beleza. Eu te falo porque um dia eu também fui aluna de inglês e isso aconteceu comigo. Segunda vantagem, você vai economizar com o professor particular. Calma, professores colegas, não me crucifiquem. Eu também dou aula particular, mas eu quero falar aqui para você, mãe, qual a diferença de você ensinar as cores para o seu filho ou os primeiros comandos, ou ele ir para a escolinha ou ter um professor de inglês para ensinar esses mesmos comandos? Não tem diferença nenhuma. Eu vejo porque conheço muitas mães que têm o inglês básico e que começaram o ensino da língua em casa. Bem, o que eu quero dizer é que se você se propõe a ensinar o seu filho de uma maneira legal e divertida, você consegue sim enriquecer muito o vocabulário dele em casa, além de colocar o inglês na rotina de vocês, fazendo 5 minutos ou 6 minutos todos os dias do momento do inglês, ou English Time. Ali você pode fazer brincadeiras de comando, brincadeiras com os objetos, esconder os objetos, enfim, você tem inúmeras possibilidades para começar a trazer o inglês para dentro de casa. E não só isso,
Eu tenho certeza que quando você traz a língua de uma forma atrativa, o seu filho vai amar aprender inglês com você. Vantagem número 3. Você vai ter mais tempo com seu filho e tempo de qualidade. Então, você não vai brincar de escola. Você não é a professora chata do seu filho. Ali ele precisa se sentir sem pressão. Então, você vai brincar em inglês, você vai dar risada, você vai se divertir com seu filho, porque não tem como. Quando você começa a brincar com seu filho, você não se diverte? Então, dessa forma, você vai colocar o inglês. Mas, Paula, eu quase não sei falar. Não estou dizendo para você falar frases longas ou para você dar uma palestra para o seu filho em inglês. Não, tudo que você vai fazer é dar comandos básicos. Põe sua meia, tira a meia. Vamos fazer essa brincadeira? Vamos ver se você entende, filho? Eu vou falar, põe a meia, tira a meia. Vou falar em inglês, tá bom? Põe a meia, tira a meia. E aí você precisa aprender como dar esses comandos em inglês. Aqui eu já posso dar essa dica para vocês. Se diz, put on your socks, put on your socks, e tirar, take off your socks, take off your socks. Então você pode fazer esse jogo de falar rápido, de falar devagar. Eu uso muito essas técnicas com os meus alunos e o que eles fazem é dar muita risada. Eles se divertem. A quarta vantagem é que o inglês vai fazer parte da rotina de vocês. Bem, para querer despertar o interesse do seu filho, você precisa trazer a língua para dentro da sua casa. Então, como colocar na rotina de vocês? Você primeiro pode trazer a consciência do seu filho que alguns bichinhos que ele tem lá na sua casa falam inglês. Então, por exemplo, os bichinhos da Disney, as princesas da Disney, os super-heróis. Esses personagens, eles falam inglês também. Claro, eles falam todas as línguas das crianças. Mas é importante você trazer a consciência para o seu filho que existe sim pessoas que falam essa outra língua. Então, quando você faz uma relação, o seu filho, ele acaba criando uma conexão com isso. Então, você pode também colocar ali no YouTube uma cena da Elsa falando inglês, por exemplo, porque você tem que trazer a consciência do seu filho que esses personagens ou essas pessoas também falam inglês. Você já pensou em fazer o cantinho do inglês na sua casa? Ou a caixa do inglês? Bem, eu falo isso para as minhas alunas, minhas mentorandas da comunidade, que é importante ter um lugarzinho na casa referente ao inglês. É onde elas vão sentar com as crianças, ler alguma coisa, fazer alguma atividade com massinha em inglês, para que o seu filho ele entenda que essa língua agora faz parte da rotina de vocês. E também, por que não expandir o conhecimento do seu filho em relação aos países que falam inglês? Vocês podem ali desenhar uma bandeira, você pode pesquisar alguma coisa sobre a música. Quando você traz a língua para dentro da realidade do seu filho, não tem como ele achar que é só mais uma coisinha, é só mais uma aula de inglês. Não, você vai ver como isso vai cativá-lo e como ele vai querer se envolver ainda mais com a língua inglesa. E a quinta vantagem é você vai criar o interesse no seu filho em aprender inglês. Isso é uma coisa muito séria. Eu me lembro da minha fase de professora no Brasil, quando os meus alunos adultos, eles chegavam em mim e falavam, Paula, eu preciso aprender esse inglês.
senão eu não vou conseguir a promoção que o meu chefe me prometeu, ou eu estou aplicando para essa vaga de emprego e eu preciso do inglês. Bem, quando você tem um motivo pressionado, tudo fica muito mais difícil. Agora, imagina o seu filho crescendo, gostando de aprender uma língua, aprendendo de fato aquela língua na vida real. Imagina como vai crescer e vai aumentar a motivação dele. Chega no momento que as crianças, elas querem voar sozinha. Você plantou a sementinha, fez um trabalho diário, trouxe o inglês para dentro da sua casa. O que pode acontecer? Você só vai despertar o seu filho para querer conhecer mais, para querer descobrir mais esse mundo que também é composto das pessoas que falam português, espanhol, inglês, francês, enfim. Você vai brotar no seu filho o desejo de aprender o inglês e quem sabe ele vai querer aprender outras línguas. Então é isso aí. Escreva aqui nos comentários se você tá pensando ou se você já ensina inglês em casa. Não esquece de dar um like aqui nesse vídeo e eu te vejo na próxima dica.